Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 83º vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu queria dar continuidade aí ao vídeo anterior, que falamos bastante sobre as ficções, as narrativas, o poder das ficções e o poder das narrativas na vida das pessoas, que guiam a vida, guiam as ações das pessoas, fazem com que elas vão para caminho A e não para caminho B, ou para caminho C e não para caminho B. Você tem que identificar na sua vida quais narrativas você está comprando, quais narrativas você está vivendo e ver se realmente elas produzem coisas boas na sua vida ou são contraproducentes. Mas no vídeo de hoje eu queria adentrar ali em uma narrativa específica, em uma narrativa antiga, mas que não é tão polêmica, porque não vemos tanta política nela. Eu poderia adentrar aí na narrativa da Guerra Fria, por exemplo, de comunismo, de ameaça comunista, de ocupação de países por causa de ameaça comunista, ou, por exemplo, na narrativa hoje da invasão do Trump na Venezuela, se certo, se errado, o que ele está falando é de narcoterrorismo e coisas do tipo. Eu poderia adentrar na narrativa da Segunda Guerra Mundial, mas eu vou adentrar numa narrativa que não vai ter nenhuma repercussão política, então, apesar de ter uma repercussão religiosa, mas eu creio que as pessoas aqui têm uma mente aberta para entender o quão mal isso fez para as pessoas da época. Rapaziada, século XVI, XVII, tivemos aí um negócio absurdo na história da humanidade, que foi o chamado Caça às Bruxas. Se eu não me engano, o nome do cara tá aqui, Heinrich Kramer. Ele fez um livro chamado Males Maleficarum, tá? E esse cara, ele era um fanático, ele era um lunático, maluco, e ele fez um livro descrevendo o que seria uma bruxa, como ela se comportaria, e se você for ver os comportamentos que ele cita no livro, é o comportamento que quase toda mulher tem, tá? Então ele estava enquadrando quase todas as mulheres ali como bruxas, e o pior de tudo é que esse livro foi super vendido. Quando a gente volta nos séculos passados, a gente pensa na prensa de Gutenberg, na invenção da imprensa, né, a possibilidade de você imprimir um livro e não ter mais que reescrevê-lo na mão, como uma coisa super linda, super vantajosa. Só que, por exemplo, graças à prensa de Gutenberg, a gente teve esse livro aqui, Males Maleficarum, reimpresso em 13 edições. Existiram 13 edições desse livro, centenas de cópias vendidas, enquanto, por exemplo, eu não tenho os números aqui, mas eu lembro no meu estudo que o livro das Revoluções, do Copérnico, teve muito menos edições vendidas. Isso já mostra uma coisa que a gente sabe, desde os tempos mais antigos que isso, até hoje, que a teoria da conspiração, o negativo, o absurdo, vende muito mais do que, por exemplo, a ciência, a verdade, a objetividade da vida. Rapaziada, estima-se que morreram por volta de 50 mil mulheres nessa época. 50 mil mulheres. Se uma mulher fizesse qualquer coisa um pouco fora da curva, vamos supor que ela roubou, ela é bruxa. Vamos supor que ela... que aconteceu alguma coisa numa vila. Teve uma seca, ou teve uma chuva temporal que acabou com a plantação. A culpada vai ser uma bruxa. Alguma bruxa está fazendo isso com a gente. Porque nessa época a narrativa que era vendida era: se alguma coisa está acontecendo de ruim, uma praga, uma chuva, uma seca, algum roubo, algum assassinato, foi uma bruxa. Eles tentavam identificar quem que era essa bruxa. E nesse livro tinha ali o comportamento das bruxas, e eram comportamentos de pessoas normais, entendeu? Não sei aqui, não vou relembrar agora de cabeça, que eu li faz algum tempo esse livro, mas são comportamentos de pessoas normais que elas teriam no dia a dia, e que esse comportamento enquadrava elas como bruxa.
Eu lembro de uma história de um rapazinho de 10 anos que ele denunciou a sua mãe como bruxa. E seu pai foi denunciado também como um acobertador dessa bruxa, né? Os dois foram mortos na fogueira da Inquisição. Foram torturados na frente da criança e depois mortos. E essa criança, poucos anos depois, morreu também na Inquisição. Quer dizer, a desinformação, a loucura beirava a uma criança denunciar a própria mãe para a morte. O cara que fez esse livro, né, o Heinrich Kramer, ele era zelote, né, ele era de uma seita, né, seita é uma palavra muito pejorativa hoje em dia, mas era de um ramo do judaísmo que ele é bem mais fechado, acaba sendo um tanto quanto misógino, são mais chucros, são mais chucros, né? E esse cara, olha a consequência que esse cara causou para 50 mil pessoas. Uma pessoa com certeza um poder de escrita, de persuasão, de hipnose por meio da sua escrita muito grande. Mas o cara escreveu um best-seller aí que causou a morte aí de 50 mil pessoas, rapaziada. Elas eram bruxas? Não sei. 50 mil? Improvável. Hoje em dia existem essas bruxas? Existem. Acontece alguma coisa no mundo por culpa delas? Creio que não. E se acontecer, elas podiam fazer coisa melhor, né? Podia deixar o mundo um pouquinho melhor. Você pode ver aí no YouTube, tem mulher que se auto-intitula bruxa, wicca, satanista. Existem pessoas que se auto-intitulam várias coisas. Agora, elas têm realmente um grande poder, assim, sobre a realidade? Talvez elas tenham um poder também ali, de uma forma de narrativa, de te contar uma história e fazer você acreditar, e por você acreditar, você mudar suas ações no dia a dia e assim realmente mudar a realidade. Mas bruxaria, não sei, rapaziada. Eu sou um pouco cético quanto a isso, mas também não nego nada. Mas matar as pessoas na fogueira, e a ideia era de que tinha que ser na fogueira, né? Porque o fogo, teoricamente, purificava a pessoa, né? Então, basicamente isso, rapaziada. Eu queria adentrar aqui numa das ficções assim mais bizarras, mais fortes, mais tristes, talvez, da história da humanidade, que, querendo ou não, é uma narrativa, é uma ficção, é uma história criada por um cara, Heinrich Kramer. Esse livro, Malleus Maleficarum, eu nunca vou conseguir falar essa palavra em latim tranquilamente, assim, saindo de primeira. Mas o poder que isso gera. Mas também podemos ver isso aí em outras ideologias também. Tanto aqui no Brasil, quanto fora, quanto no passado. Principalmente aí no passado você identifica isso muito, principalmente ali na Segunda Guerra Mundial. Rapaziada, no mais é isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui. No mais é isso, rapaziada. O poder da narrativa, o poder que a narrativa tem sobre a realidade, o poder que as realidades intersubjetivas, como eu já te disse, o dinheiro, as leis, os deuses, a religião, né? E o comunismo, o nazi, o liberalismo, tudo isso são coisas que a gente criou, que a gente disseminou e que as pessoas acreditaram. Não é como a gravidade, que é uma realidade objetiva. Tamo junto e vamos pro próximo vídeo.